Vamos dar continuidade ao nosso curso. Nesta aula vamos aprender a criar menus e navegar entre eles de forma simples utilizando botões na tela. Esse sistema vai funcionar tanto com mouse e teclado quanto com controle. Então fique ligado que nas próximas aulas eu mostrarei como adaptar tudo. Vou começar falando sobre menus, porque praticamente todo projeto precisa de um tipo de interface. Seja uma tela inicial de introdução, um menu principal ou até opções extras, sempre haverá necessidade de guiar o jogador através de uma interface organizada e funcional. Para o primeiro passo, vamos configurar a câmera e o menu principal. Essa parte pode variar de acordo com o estilo do projeto, já que você precisa definir se o menu terá como fundo o próprio mundo 3D ou se será totalmente 2D utilizando apenas arte estática. Veremos essas duas possibilidades nessa aula. Primeiramente vamos criar um novo widget blueprint, selecionar User Widget e nomear de WBP Main Menu. Só entrar. Vamos utilizar esse menu principal do jogo Zelda como referência. Podemos ver que é simples e já é validado, funciona muito bem. Vamos destrinchar. Esse menu contém uma imagem estática cobrindo toda a tela como background. E tem outro layer com uma imagem sem background por cima, fazendo uma transição. E temos outra imagem estática aqui no canto superior com a logo do jogo. Um menu à direita com 5 botões e textos no canto inferior informando a versão, o desenvolvedor e o ano. Vamos criar todos esses elementos para nos familiarizarmos com as boas práticas. Então vamos começar criando o menu nesse modelo. Aqui dentro do widget blueprint começamos adicionando o Canvas Panel, que vai servir como base para organizar todos os outros widgets. Depois do Canvas, não existe uma ordem rígida para criar menus, mas vou começar adicionando uma imagem de background. Vou arrastar a imagem para o Canva e para ajustar para que ocupe a tela inteira, podemos vir aqui na seção de âncoras e selecionar essa última opção. Se selecionarmos segurando Ctrl, já irá ancorar preenchendo toda a tela. Ou pode simplesmente selecionar e zerar esses valores do offset. Também resolve. Para arte, você pode escolher qualquer imagem que queira utilizar. Se estiver criando um protótipo, você pode utilizar uma cor sólida ou uma imagem temporária, só para estruturar a tela. No meu caso, a arte tem seu próprio background. Deixarei para fazermos animações em uma aula mais para frente, onde entenderemos as melhores formas de animar as coisas aqui no widget blueprint. Acompanhe. Mas tem um detalhe importante, o tamanho das imagens que você vai utilizar. Se a imagem for muito pequena e você aumentar demais dentro do menu, ela pode ficar pixelada ou borrada. Por outro lado, se for muito grande, o arquivo pode pesar desnecessariamente e acabar impactando a performance do jogo. O ideal é trabalhar com imagens e resolução próxima ao que será exibido na tela, nem muito acima nem muito abaixo. Além disso, vale a pena otimizar os arquivos antes de importar para Unreal, reduzindo o tamanho sem perder qualidade perceptível. Assim você garante que seu menu ficará nítido e ao mesmo tempo leve para rodar. Para o nosso exemplo, vou utilizar a imagem em Full HD 1920 por 1080. Esse tamanho é suficiente para cobrir a tela inteira em projetos que rodam em 1080p, sem comprometer a performance. Mas claro que se seu jogo for voltado para resoluções maiores, como 2K ou 4K, você pode precisar de imagens maiores ou até de alternativas mais otimizadas. Veremos melhor sobre isso em aulas futuras. Para importar, você pode arrastar a imagem direto para a pasta do projeto, ou clicar com o botão direito e selecionar a primeira opção para procurar o arquivo para importar. Feito isso, agora você pode simplesmente aplicar a imagem do widget e pronto, já temos uma imagem de fundo. Vou aproveitar e falar sobre o parâmetro Z-Order. Ele define em qual camada cada elemento do menu ficará, controlando a sobreposição dos widgets. Por padrão, todos os elementos vêm com Z-Order 0, o que significa que eles ficam na mesma camada. Para que a imagem de fundo fique atrás de todos os outros botões ou textos, basta deixá-la com Z-Order menor, como -1. Assim, automaticamente já ficará por trás de todos os outros. Essa configuração é essencial para organizar a hierarquia visual do seu menu e garantir que todos os elementos apareçam na ordem correta. Se você não definir o Z-Order, a ordem da sobreposição será determinada pela hierarquia dos widgets no Canvas Panel. Ou seja, os elementos que estão no topo da lista aparecerão sobre os que estão abaixo.
Ainda assim, o Z-Order permite que você tenha um controle mais preciso da camada de cada elemento, independentemente da posição na hierarquia. Agora, dando continuidade, vamos inserir uma logo do projeto no menu. Vou inserir uma nova imagem no Canvas e ancorar na parte superior. Para a arte, podemos inserir uma imagem sem background para encaixar onde quiser. Se clicar em Size to Content, irá se ajustar conforme o tamanho real da imagem. Agora é só escolher um local que preferir e pronto. Agora podemos seguir em frente e antes de criar os botões com textos, vamos recriar essa parte inferior que é chamada de Copyright Footer. É como um rodapé que serve para exibir informações de direitos autorais, versão do jogo, créditos ou outras informações, dependendo do contrato. Adicionar textos é simples, você pode organizar com ou sem uma vertical box. Como são apenas 2 textos, vou apenas arrastar, justificar na direita, nomear como versão .01, ancorar e ajustar o tamanho. Agora eu posso apenas duplicar, copiando todos os parâmetros e apenas ajustar o nome para algo como @desbloqueando Unreal 2025 e ajustar a posição aqui embaixo também. Pronto, agora vamos fazer esses botões na lateral que neste menu. Dessa vez, como eu quero vários botões, todos eles irão ter um espaçamento uniforme. Fica muito mais fácil de organizar se utilizarmos um vertical box. Vou arrastar aqui para um canto direito e ancorar. Agora eu vou adicionar o primeiro botão, só arrastar e jogar para dentro do box no Canvas, ou direto para a janela de hierarquias. Aqui na janela de detalhes fazemos toda a configuração. Não precisamos ancorar porque sua posição no Canvas está sendo definida de acordo com o Vertical Box. Aqui só precisamos configurar como o botão irá se comportar dentro dela. Começando por Size, que por padrão vem definido com Auto, significa que o widget irá assumir apenas o tamanho necessário para o seu conteúdo. Isso é útil quando você quer que cada botão se ajuste ao seu próprio conteúdo. E com o Fill, o botão vai se expandir para preencher o espaço disponível dentro da Vertical Box, o que é muito útil quando você quer alinhamento e distribuição uniforme dos elementos. Exatamente o que precisamos, pois se eu duplicar ou inserir outros widgets com essa seleção no Fill, o espaço será dividido proporcionalmente entre eles. Perceba que temos 5 botões e nenhum espaçamento entre eles. É aí onde entra o Padding, que é um preenchimento. Ele define as margens internas do widget em relação ao container. Você pode ajustar individualmente, tipo adicionar um espaçamento nas laterais, esquerda e direita com 5 e superior e inferior com 10. Nesse caso do preenchimento, com o padding e o tamanho da box, você consegue ajustar o tamanho dos botões perfeitamente. E agora temos outra seção importante, que é a aparência. Essa parte controla todo o estilo visual e de interação do botão. Aqui você define como será exibido em diferentes estados, bem como ajuste de cores, imagens, sons e preenchimentos. Veremos tudo com bem mais detalhe quando estivermos desenvolvendo projetos completos. Mas replicar esse exemplo do Zelda é muito simples, pois o botão nem tem cor, é apenas o texto com esta setinha. Por exemplo, posso vir aqui na seção Style, Tint e zerar o Alpha. Copiar e colar nos outros estados, assim o botão fica transparente, nos restando apenas adicionar o texto nele. O texto já entra centralizado e com preenchimento padrão. Vou apenas alinhar no lado direito para ficar como no nosso exemplo de referência. Agora já podemos renomear e definir a aparência do texto, como a cor, a fonte, o tamanho, espaçamento de letra, outline e vários outros parâmetros. Teremos uma aula específica só como fazer toda a customização dos botões, textos e também animações e materiais na fonte para deixar tudo mais profissional. Como é um exemplo simples, vamos ficar com a fonte padrão. E agora posso ir apenas copiando esse texto para os outros botões e renomear tudo. Agora que tenho botões, posso começar a adicionar funcionalidades a eles. Só selecionar e buscar pelos eventos. O objetivo desta aula é ensinar como criar menus e alternar entre eles, então vamos criar outros menus simples.
criar um novo widget Blueprint, nomear de wbp_config e entrar. Vou apenas adicionar um canvas, copiar o background e alterar a imagem. Adicionar um texto grande para sinalizar que é a janela de configurações. E adicionar um botão no canto inferior com o texto voltar ao menu principal. Deste botão já podemos adicionar funcionalidade para abrir o menu. Vou apenas definir como variável e criar o evento onClicked e buscar pelo node Create Widget. Só selecionar o menu principal e buscar por Add to Report para fazer aparecer na tela. Para remover o widget das configurações, é só buscar pelo node Remove from Parent. Assim, ao clicar, irá abrir o menu e remover esse ao mesmo tempo. Posso apenas duplicar este widget Blueprint, nomear de wbp_loja, trocar a imagem e renomear esse texto para a loja. Assim aproveita o botão de voltar ao menu com sua lógica. E você também pode copiar as coisas de um widget Blueprint para outro facilmente, vale a pena fazer projetos para praticar. Agora que tenho dois outros projetos de menus, mesmo que sem funcionalidades, vamos entender como navegar entre eles. No Blueprint do menu principal, vou no botão das configurações e adicionar um evento, no Clicked. Aqui podemos simplesmente fazer a mesma coisa, criar um widget, escolher das configurações, adicionar na viewport e remover esse na tela com Remove from Parent. Da mesma forma para a loja, criar o evento e copiar as funções. Só alterar o widget. E tanto para o novo jogo como continue, você poderia criar outros widgets com outros menus ou utilizar um node OpenLevel por nome ou referência para já abrir outro mapa com seu próprio Game Mode que irá exibir outros widgets e por aí vai. Para o botão Continue, vou apenas remover o cursor do mouse com Get Player Controller, Set Show Mouse Cursor para o falso, definir o Input Mode para Game Only, e remover esse widget com Remove from Parent. Agora que temos um menu principal, vamos ver como exibir ele no começo da execução em qualquer projeto. É interessante criar esses tipos de widgets de inicialização como o menu principal ou aquela tela de introdução com a marca e logo em estruturas bases do projeto, pois garante que eles sejam carregados sempre. Para isso normalmente utilizamos o Game Mode ou Level Blueprint. O Game Mode define as regras principais da execução do jogo, como qual personagem o jogador controla, qual HUD será exibido, entre outros comportamentos globais. Se você criar e acionar widgets do menu principal dentro do Game Mode, garante que ele será chamado assim que o modo de jogo iniciar. Isso é útil quando você quer que o menu seja exibido em qualquer mapa que use este mesmo Game Mode, garantindo consistência em múltiplos mapas e funcionando muito bem para menus ou HUDs que devem aparecer em todo o jogo. Já o Level Blueprint é específico para cada nível, ou seja, toda vez que este mapa for carregado, a lógica do Blueprint será executada. Se você adicionar o menu principal aqui, ele aparecerá sempre que este mapa for iniciado. Esta abordagem é boa para telas específicas como mapa de introdução ou de carregamento, onde o menu só deve aparecer naquele contexto. Vou abrir o Level Blueprint e no evento Begin Play buscar pelo node Create Widget, selecionar o menu principal e adicionar a porta de visualização. Também vou fazer aparecer a seta do mouse com Get Player Controller e Set Show Mouse Cursor para verdadeiro. Também defini para o usuário focar apenas no widget, com Set Input Mode UI Only.
e conectar o widget criado para focar. Agora o widget do menu principal será exibido automaticamente logo no início da execução desse mapa. Mas ainda tem um detalhe: ao exportar o projeto, a engine ainda não sabe qual mapa abre primeiro. Precisamos definir manualmente isso, vindo aqui em Edit, Project Settings, Maps e Modes. Aqui em Default Map conseguimos definir os mapas para iniciar tanto no jogo como no editor ao abrir o projeto. Vou selecionar para ambos iniciar neste mapa do menu inicial. Vamos ver. Esqueci só de marcar para aparecer o mouse. Agora pronto, temos o mouse como menu principal e podemos clicar nos botões. E assim podemos criar menus que aparecem no início cobrindo toda a tela sem utilizar nada do mundo 3D. Mas eles podem ser bastante úteis para compor o fundo de menus. Veja esses exemplos. Você pode misturar o mundo 3D com o menu para melhorar a imersão, seja usando uma câmera fixa, mostrando a cena do jogo ao fundo, ou até criando animações e ambientes específicos para servir como background. Isso abre espaço para interfaces muito mais dinâmicas e criativas, que não ficam limitadas apenas a imagens estáticas ou cores sólidas. Acho interessante aproveitar o potencial do motor gráfico da Unreal para dar vida ao menu inicial. Para testar isso, vou apenas deletar as imagens do background. E primeiro vou posicionar uma câmera no mapa e ajustar. A visão dela será a tela do menu. E para fazer com que esta imagem da câmera seja exibida junto com o menu, preciso apenas ir no Level Blueprint, que é onde criamos o menu, e do Player Controller buscar pela função Set View Target with Blend. Com este node podemos sair da visualização da câmera atual e ir para outra câmera, ainda podendo definir estes parâmetros de mistura. Selecionando a câmera no mapa, podemos trazer sua referência para o Level Blueprint clicando com o botão direito e criar referência para a câmera Actor. Só conectar no novo View Target. O Blend deixarei em 0 para ser instantâneo. Assim que eu der play, o jogo já abrirá direto com a câmera e o menu. Só para completar, vou no botão de Continue e ao clicar, irei fazer a transição de voltar desta câmera do menu para a do personagem. Vou apenas buscar do Player Controller o Set View Target with Blend e buscar por Get Player Character para o novo alvo. E também colocar um tempo de transição e um modo de mistura para Cubic para ficar suave. Agora podemos testar. Vamos ver. Certinho, temos o mundo ao fundo onde poderia ter qualquer animação e temos os botões funcionando. Posso ir para o menu de configurações, voltar ao menu principal, entrar na loja, voltar e ficar navegando. Se eu der continue, irá fazer a transição para o personagem. Já fica um efeito bem útil e fácil de fazer para ir polindo e acabar em uma coisa bem legal. Perceba que, como nesse caso os botões estão invisíveis, não conseguimos utilizar diretamente o efeito de hovering embutido. Por isso vamos programar manualmente este comportamento que nem o Zelda, fazendo com que o botão selecionado receba um destaque visual. Vou simplesmente diminuir a opacidade de todos os textos para 0.6. Transformá-los todos em variáveis e nomeá-los corretamente. Para todos os botões vou criar os eventos onHovered e unHovered. Para o evento do continue vou buscar pelo seu texto e buscar pela função Set Opacity. Para o Hovered vou definir como 1 no máximo. E para o Unhovered vou copiar e voltar para a opacidade inicial, 0.6. Só fazer isso com todos os outros botões conectando os textos certos. É um efeito simples, mas serve muito bem para mostrar
todas as possibilidades, pois além da opacidade, poderia ser cor, tamanho, material e muito mais. Por exemplo, vou complementar com a função setRenderScale para fazer um leve aumento no tamanho da imagem. Aumentarei 20% e ao soltar volta ao normal. Vamos ver. Bem melhor mesmo. Mas parece que conectei um errado. Vou corrigir. Achei. Posso só jogar a referência certa em cima para substituir. Agora sim. Dessa forma você pode customizar à vontade seus botões. Para o evento de sair, poderia apenas utilizar o console command com o comando exit. Já vimos como adicionar eles dinamicamente e manualmente nos widgets. Em seguida teremos uma aula só sobre como customizar eles de outras formas e também como adicionar animações a widgets. Mas é isso, a partir daqui você já consegue customizar bastante coisa. Pratique fazendo pequenos projetos. Espero que tenha dado para entender os conceitos aplicados nesta aula. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!